Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, estamos ao vivo de novo aqui com o Bloco Saúde do Homem, mais uma vez com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor de São Caetano do Sul, Espaço Cerâmico. Professor, obrigado por me atender mais uma vez. Bom dia, Joaquim. Bom dia. Professor, ontem, quinta-feira, nós estamos gravando hoje na sexta, que é dia 7, foi o Dia da Saúde. É sempre um momento para reflexão sobre como a gente cuida do nosso corpo, da nossa mente, da nossa saúde, não é? Exatamente. Um momento de reflexão importante para a gente avaliar se estamos seguindo no caminho certo. O que mais é a vida do que ter o corpo são e a mente sã, para você poder desenvolver as coisas que você quer. Né? E aí pensar se realmente está tendo atitudes positivas. Desde da maneira como você vive a sua vida, o seu estilo de vida, o que você come, né? O que você se você está dormindo bem, né? Se não está, se está indo fazer exames regulares do médico, fazendo a prevenção das principais doenças. Eu acho que é um momento bem importante, assim, tanto para homens quanto para mulheres. As mulheres normalmente se cuidam um pouco mais, não vão ao médico, fazem exames regulares, mas os homens também. É sempre um momento da gente poder discutir isso em mídia, muita gente deu muita entrevista falando sobre isso. Eu acho que é importante a gente refletir nisso. Tá ótimo. Agora, eu tenho acompanhado também algumas aulas sensacionais aí pelas suas redes sociais. A última delas foi na quarta-feira, falando sobre endometriose, com um verdadeiro papo aí do assunto, né? E é uma doença que exige um tratamento multidisciplinar, é isso? Sim. Na verdade, a endometriose é uma doença que acomete mulheres jovens na idade reprodutiva. E é uma doença que incomoda muito, porque dá uma dor pélvica. E as mulheres têm muitos anos, às vezes, muito tempo para fazer o diagnóstico. Porque os médicos que atendem não suspeitam que ela pode estar acontecendo. Passa de um médico para o outro. Então, hoje em dia, existem indivíduos que só se dedicam a tratar a endometriose. E aí, como a endometriose afeta a região pélvica, e na região pélvica, além dos órgãos genitais, do útero, do ovário, tem a bexiga, os ureteres, o reto, né, o trato digestivo, a inervação toda da pelve, que vai para os membros inferiores, para os órgãos da pelve, a gente resolveu fazer esse simpósio temático, onde eu convidei o professor Cláudio Crispo, que é uma sumidade nesse assunto, talvez um dos indivíduos que mais tem experiência no Brasil, no mundo, até tem um livro publicado nos Estados Unidos, tal, sobre padronização técnica para tratamento de endometriose, e aí eu coloquei ele e 4 urologistas que trabalham em grupos específicos, que trabalham nesse grupo multidisciplinar, junto com o ginecologista, com o cirurgião gastro, para falar sobre os problemas urinários, né, dos ureteres e da bexiga no tratamento da endometriose. Então, realmente foi um simpósio fantástico, programado para 1h30, durou 2 horas, com as pessoas perguntando, e muito interativo, com vídeos. Inclusive está gravado no nosso canal do YouTube, que é o canal de experts.laparoscopia.robótica. Disponível, aberto a qualquer pessoa que queira assistir, né? Às vezes quer ver uma informação mais interessante sobre... A aula de endometriose do Cristo foi fantástica, que era a ideia de dar uma coisa mais aberta sobre a doença, falar da doença, e aí os especialistas mostrando os casos onde a doença afetava a parte urinária e como que eles resolveram os casos. Então, muito, muito interessante mesmo. Legal. Vamos repetir o endereço aí do YouTube, que agora eu também me interessei, esse eu não conhecia. experts.laparoscopia.robótica. Robótica. Legal. Já vou me inscrever nesse canal aí para receber. Inclusive, quem se inscreve recebe os avisos das aulas. Interessante. Na semana anterior, a gente tinha convidado o
o professor Nucélio Lemos, que é um indivíduo que estuda toda a neurologia da pelve. Tem um pouco a ver com a endometriose também, porque a endometriose às vezes afeta esses nervos, e se você resseca ela, você deixa o indivíduo sem funcionamento de bexiga, de reto, fica muito mal. Então tem que dissecar completamente o nervo, ressecar a lesão sem tirar o nervo. E tem um pouco a ver com, a gente não abordou muito esse assunto lá, mas ele mostrou algumas imagens onde a doença está afetando o ureter, por exemplo, e afetando o nervo que vai para a perna, a mesma lesão. Então, o indivíduo tem que soltar o ureter, soltar esse nervo, às vezes o ureter está infiltrado, tem que ser reimplantado na bexiga, mas a inervação não pode ser seccionada, senão a complicação é muito grave. Eles tiram a lesão, apesar de ser uma lesão invasiva, é benigna. E eles dão hormônio depois e bloqueia a doença. Então, mantém. E quando entra na menopausa, para de ser o foco da endometriose. Então, é uma doença muito curiosa, super interessante, incomoda muitas mulheres e muito frequente. Então, é bom ter um conhecimento básico dela para entender melhor. Sem dúvida nenhuma. E o professor Nucélio é um papa no assunto, né? O Nucélio é papa, o Crispi também. Aliás, o Crispi é professor, instrutor do curso do Nucélio lá em St. Louis, que eu fiz. Então, foi meu professor de mesa. Pegou na minha mão, eu operando. Sensacional. O legal do meu canal é que vai encontrar só as feras aí, trazendo informações úteis e importantes que ajudam muito na qualidade de vida de todo mundo. Aí, no caso, principalmente das mulheres, né? Apesar do bloco ser saúde do homem, a gente trata da saúde de uma forma geral aí, né? Hoje está o Dia da Saúde, né? Ontem foi a Semana da Saúde, agora estamos falando do que importa para homens e para mulheres. Eu acho importante a gente levar esse conhecimento. Legal. Já tem o tema do próximo encontro aí, já está definido ou ainda vai ser discutido? Sim, o tema da próxima reunião vai falar um americano, que é o James Porter, vai ser vamos dizer assim, o âncora da reunião, junto com brasileiros, a respeito de tumor de testículo que dá metástases para o retroperitônio. Ele é um indivíduo que mais tem experiência no mundo de cirurgia robótica com esse tipo de abordagem. E esse cara é sensacional. Ele faz cirurgias ao vivo em cursos, ele é muito didático e muito bom cirurgião. Então, acho que a lição para quem se interessa por essa área vai ser muito interessante. Como essa área também é operada por ginecologistas, cirurgião geral, eu acho que é uma reunião, apesar dele falar do câncer de testículo, o foco é a cirurgia da linfadenectomia no retroperitônio. Então, acho que quem tiver interesse pode entrar, a reunião é aberta, é livre, faz a inscrição na hora pelo canal da Sobracil, Minas Gerais, que nos fornece o webinar. Isso é pago, né? Então a gente tem que buscar os amigos para abrir acessos. Mas a gente grava, depois elas ficam gravadas, dá para ver ao vivo, mas elas ficam, que é quarta-feira à noite, às 20 horas, mas elas ficam gravadas no nosso canal do YouTube, e já tem várias outras, transplante robótico, cirurgia em crianças, cirurgias de suprarrenal. A gente já teve vários webinars desses extremamente interessantes. De suprarrenal tinha os pioneiros do Brasil. Convidei todos eles. O meu chefe, que é o professor Roberto, o professor Lísias Castilho, o Anuardo, da USP, todos os caras que começaram a laparoscopia. Foi uma viagem no tempo e eles mostrando a experiência deles, que é muito grande, que é muito bom. Então, eu estou muito feliz com essa reunião que na verdade, eu peguei para tocar, que é um grupo de laparoscopistas que iniciou no Brasil, nos cursos em Goiânia. E aí a gente estava, mas só discutindo política, isso aí não leva a nada, vamos fazer um curso. E aí eu peguei firme isso, quarta-feira, agora o Ricardo Nishimoto de Minas está me ajudando, o Clóvis Fraga do Pernambuco também. Então a gente está tentando fazer coisas interessantes, tanto para iniciantes quanto para aqueles que já estão bem avançados na técnica. Que maravilha! Estou bem com isso, estou feliz. Tendo coisa séria, né? Chega de ficar com bate-papo furado de política, essas coisas todas. Na verdade, cada um tem sua opinião, tem que ser respeitada, mas a gente acaba não concluindo, né? As pessoas, às vezes, são muito acaloradas na sua opinião e, às vezes, não estão abertas para ouvir a opinião de outras pessoas. E tem fóruns específicos para quem quer discutir política, não era
Não era aquele grupo. Aquele grupo era para discutir ciência, desenvolvimento, né? Muitos anos de docência, acho que todo mundo tem uma experiência enorme ali, não era para isso mesmo, mas agora achamos o caminho. Maravilha. Professor, por hoje a gente fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Né? Obrigado pela entrevista e até a próxima. Combinadíssimo. Estamos aí, em tempo real. Um abraço. A construtora Patriani mais uma vez surpreende o mercado e apresenta 3 novos prédios no ABC. 3 excelentes opções nos melhores bairros de Santo André, a Vila Assunção e o bairro Jardim. Venha morar com muito mais conforto e qualidade de vida. Venha morar num Patriani. São apartamentos de 80, 95, 135 e 190 metros. Um deles combina com você. Fale com nossos especialistas e conheça essas novidades. Conheça a Patriani e descubra um novo prazer em morar. Começa hoje um bloco diferente aqui de entrevistas. Nós vamos falar sobre prótese disco-lombar, uma revolução no tratamento da discopatia. Para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra e a satisfação de receber do outro lado da tela meu grande amigo, o professor Dr. André Evaristo Marcondes César. Doutor André, que saudades, faz tempo que a gente... E aí, fazia um tempão, né, com essa pandemia. É verdade. E como é que tem sido o atendimento aí durante essa pandemia? Como a gente trata muita urgência, né, porque o paciente às vezes está com muita dor, coisa assim, acabamos que mantivemos um atendimento aí muito próximo do normal durante essa pandemia. Agora, aquele tipo de paciente que vem mais para acompanhar, ver saúde global, saúde geral, parte de esporte, coisa assim, aí deu uma boa diminuída nessa pandemia, que o pessoal teve que ficar escondido, né? Não teve jeito. Tá certo. Bom, hoje o nosso tema é prótese de disco lombar, que é uma verdadeira revolução no tratamento da discopatia. Primeiro vamos começar falando, o que é discopatia, doutor André? Então, Joaquim, discopatia são aquelas doenças do disco da coluna, que podem variar desde um pequeno desgaste, uma pequena ruptura interna, até doenças graves, como hérnia de disco, estreitamento de canal, compressão grave de medula e de nervo. Então, assim, é uma categoria muito ampla de doenças que podem ser enquadradas dentro de uma discopatia. Mas se a gente fosse deixar para o seu público aí, assim, uma dica, uma visão geral... seria a famosa hérnia de disco, por assim dizer. Famosa hérnia de disco. Agora, tem diferença entre discopatia e discopatia degenerativa? Sim, tem. Porque a discopatia degenerativa, ela é aquele disco que ele vem ficando doente, aquele amortecedor da coluna, aquela estrutura que vem ficando doente, que vem envelhecendo por uma degeneração própria do organismo. Então, é mais relacionado à idade, ao envelhecimento da pessoa, ao envelhecimento do ser humano, o envelhecimento daquela estrutura por causa de uma atividade muito repetitiva durante a vida, ou uma coisa assim, mas é uma degeneração própria do indivíduo. Você tem outros tipos de discopatia, você tem traumática, infecciosa, você tem outras causas que podem lesar a lesão no disco, mas a degenerativa é uma grande parte delas, pelo menos. Correto. Muita gente tem problema lombar, reclama de dor nas costas. Muita gente, Joaquim, você não faz ideia, não. É muita gente, todo dia, muita gente. E normalmente isso pode ser causado pela discopatia? Esse desconforto, essa dor? Assim, na coluna lombar, a questão do disco é a segunda causa. Certo. A segunda causa que mais causa dor na coluna lombar é o disco. O disco intervertebral, o amortecedor. A primeira causa ainda é muscular. Ainda mais nessa pandemia. Tivemos muitos casos de dor muscular nessa pandemia. Tá. Parece que caiu a imagem. Caiu, não, mas voltou. Foi só a minha imagem, que às vezes entra alguma coisa de urgência no meu celular, aí eu acabo me cortando. Desculpa. Sem problema. Agora, essa prótese de disco, ela é
a revolução. Por que ela é a revolução? Então, a gente já, quer dizer, na verdade, assim, a gente coloca esse tema de a prótese de disco é uma revolução, porque aí até obriga as pessoas a parar para ouvir, né? Mas, assim, a técnica da prótese de disco ela já era feita há muitos anos atrás. Só que ela teve resultados ruins no começo, porque mais relacionado ao implante, ao tipo da prótese, aí ficou desaparecida por uns anos e agora está retornando com implantes melhores, com uma tecnologia melhor, assim, e os resultados assim absurdamente melhores. Mas aí, Joaquim, é uma mudança de princípio de tratamento, isso que é a maior importância. Porque você não vai fazer uma cirurgia para cobrir o sol com a peneira, como o pessoal diz, ou uma medida paliativa. Você vai tirar a estrutura doente e dar uma nova. Certo. Então, assim, realmente, do ponto de vista de encarar a doença, é fantástico que você realmente está curando, porque você tira o problema e está dando uma solução real, que é uma peça nova, por assim dizer, né? Certo. Essa seria a característica mais importante dessa peça, diferente? Quer dizer, ela é o principal. E ela, assim, e mantém mobilidade, mantém todas as funções normais. É assim, você voltar a ser o que você era antes da doença. O resultado, assim, é uma coisa absurda, como não tem a mesma característica, só mais tipo de exemplo ilustrativo. É como você está trocando uma estrutura doente por uma estrutura nova. Eu quebrei meu dedo, eu tive uma lesão grave no dedo. E aí, Joaquim, o que acontece? É uma mudança de paradigma, porque você vai tirar aquele disco doente, você vai tirar aquela estrutura doente e vai dar uma nova. Então, se a gente fosse tirar uma comparação, é assim, eu tive uma lesão no dedo da mão, eu vou trocar o dedo da mão. Claro que é uma comparação de estruturas diferentes, mas, assim, seria mais ou menos essa a ideia. Entendeu? Então, assim, tem tudo para crescer, tem tudo para ser revolucionário e vem sendo. O que acontece é que a complexidade de um procedimento desse é um pouco maior, não digo nem do ponto de vista médico em si, mas do ponto de vista de logística para que isso seja realizado. Então, precisa ser assim, precisa ser um grande hospital, precisa ter uma equipe gigantesca, a quantidade de material que usa é enorme, de instrumental que usa é enorme, o que precisa de enfermeiro, de auxiliar. Para você realizar um procedimento desse, a logística é enorme. Então, assim, é difícil você conseguir uma logística dessa que abranja todas as pessoas que realmente precisam. Mas se a gente conseguisse chegar lá, realmente seria fantástico. Correto. Agora, doutor André, o senhor falou que esse procedimento já era feito há algum tempo, tal, agora está sendo retomado, lógico, com técnicas novas, mas nem sempre foi assim do jeito que é hoje, né? Com todo esse equipamento moderno. Então, a grande questão aqui, a grande questão é assim, quando você vai falar de ortopedia especificamente, ou de doenças ortopédicas, de doenças do aparelho locomotor, Joaquim, acho até interessante para o público ter uma noção. Isso daí não vem sendo estudado de hoje, o senhor entende? Isso daí assim, vem desde o Antigo Egito, que eles estão tentando entender como é que trata uma fratura de perna, por exemplo. Então, assim, os princípios de tratamento, eles já estão pré-estabelecidos na grande maioria das vezes. O que a gente vem vivenciando é uma mudança realmente do ponto de vista de tecnologia. O que mudou não foi o médico, o que mudou foi a ferramenta que o médico usa. E você vem observando isso em várias áreas. A taxa de mortalidade em pacientes com câncer, por exemplo, a taxa de mortalidade diminuiu absurdamente. Assim, as pessoas vivem com cânceres graves por longos períodos com uma qualidade de vida boa. E isso é medicação, é tratamento, é dedicação de equipe. Então, assim, o mundo vem vivendo uma mudança tecnológica e na saúde também é assim. Eu acho que a gente teria que brigar, por exemplo, até o caso da prótese de disco, que é o que a gente está discutindo hoje, pelo caso de ser interessante, ser novo, ser diferente, ser moderno, mas a questão é as pessoas entenderem que a gente tem direito a essa tecnologia difundida de uma maneira mais ampla para a população, entendeu, Joaquim? Certo. Quer dizer, hoje ela existe, ela está à disposição, a gente já conversou em outras oportunidades. Eu não vou te chamar de senhor, não, porque senão eu fico muito... É isso que eu estou achando estranho, exatamente. Esse senhor aí está atrapalhando muito. Não é a nossa relação, né? É você, nós temos uma relação pessoal de amizade muito boa. Então, você
fez muita cirurgia nos Estados Unidos, acompanhou, fez todo um treinamento primeiro, estudou bastante, tem levado pacientes para operar lá e operado Estados Unidos, Alemanha, bastante. Nos grandes hospitais. Mas esse tratamento, que hoje poderia ajudar muito a vida da grande maioria da população que sofre sem mal, dúvida, não é acessível. É nesse ponto que você fala que a população tem até que brigar para ter esse direito a esse atendimento. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo que é uma coisa super interessante da gente discutir isso. Você pega assim, nós temos um trabalho na Faculdade de Medicina do ABC que ele pegava assim, era o custo da fila de espera do SUS para tratamento de escoliose. Olha que interessante. O custo da fila de espera do SUS para tratamento de escoliose. Então, eu teria que operar o paciente naquele dia. E naquele dia ele teria um custo. Só que esses pacientes, eles demoram para chegar no sistema de saúde, eles ficam 3, 4 anos na fila até eles conseguirem ser operados. Então, é uma fila de 4, 5 anos de espera, por assim dizer. Quanto que isso custa? Se você pegar o valor final, é um absurdo de dinheiro. Certo. Por exemplo, se você for operar uma menina com 11 anos, 12 anos, você resolve o problema, essa paciente está curada. Se você esperar chegar nos 16, 17, 18, às vezes você pega deformidades, que essa paciente nunca mais vai ficar curada. Então, assim, na melhor das hipóteses, ela vai sobreviver, por exemplo, do INSS por mais 60 anos. Então, quando você coloca assim na ponta do lápis o que a saúde custa por falta de prevenção e acessibilidade é enorme. A chamada economia burra, né? Você vê que essa tecnologia, ela custa muito menos dinheiro do que você deixar passar, mas as pessoas, até a gente fazendo um link com a questão da pandemia, que a gente teve que viver e passar por isso, né, Joaquim? Olhar com um pouquinho mais de atenção para a questão da saúde, né? Tornar mais acessível isso para as outras pessoas. Correto. E também o próprio trabalhador, às vezes o tempo em que ele fica afastado por problemas, sim, exatamente, e dores, o custo que ele está, não só para a empresa, mas também para os próprios cofres públicos, esse custo está dentro dessa conta aí, imensurável, e que é nisso que se precisa pensar, né? E assim, exatamente, você tem toda a razão, e eles falam desse doente que está na INSS, ou está nisso, ou está naquilo outro, como se o errado fosse o doente. Certo. Assim, o doente, assim, ou ele é uma vítima, ou ele teve o azar, mas assim, é ele que está sofrendo. A gente fala como assim, é mais um na INSS, é mais um na INSS, é mais um na INSS. A gente não, nós dois, que nós temos uma visão bem semelhante. Mas assim, muitas vezes esse paciente ele é olhado como um custo e, na verdade, ele é uma pessoa que está sofrendo por falta de um atendimento médico de uma qualidade melhor. Correto. Entendeu? E então, olha, assim, outra coisa. Tem que pensar nisso. Acredito eu, me corrija se eu estiver errado, mas Claro. Essa técnica nova, ela permite uma recuperação muito mais rápida e também com menos dor do que seria no procedimento antigo. É isso? Isso também pode fazer com que a volta às atividades normais, ao trabalho, ao estudo, seja muito mais rápido e muito mais eficiente? Para a coluna lombar, sem dúvida nenhuma que é. Assim, as microcirurgias que são para resolver problemas pontuais assim mais simples. E a prótese de disco, que são os dois extremos, né? Um é micro e o outro é o que mantém mobilidade, é o que tem de melhor em termos de resultado. Agora, a questão é, não existe uma técnica cirúrgica melhor para o médico. Existe, assim, o que dá para fazer de melhor para esse paciente. Sim. Por isso que a gente sempre vem batendo, né, Joaquim, aqui na questão da prevenção. Se você chega no estágio inicial, você consegue, às vezes, um tratamento melhor. Se a doença já chega num estado muito, muito avançado, às vezes a gente também não consegue dar o melhor que tem. Então, assim, a prótese de disco, ela tem um resultado excelente, mas, por exemplo, ela tem uma limitação da idade. Até uns 45 anos é interessante fazer, até no máximo uns 50, dependendo da qualidade óssea. A partir dali não dá mais para fazer, tem que tentar outros tipos de procedimento. Então, assim, tem outras coisas diferentes que a gente tem que avaliar. Certo. Você falou de criança, 11 anos e tal, e falou agora na idade máxima. Mas 11 é deformidade. 11 é deformidade. A gente estava falando de outro assunto.
Prótese de disco vai variar em torno... Se fosse colocar um número geral, não sei. O ideal é que faça de uns 25 até uns 45. Tá, nessa faixa etária. Nessa faixa etária, mas a melhor indicação é dos 30 aos 40. A discopatia ela pode afetar tanto criança quanto adulto e idoso, independente. É qualquer idade, mas assim, ela é bem rara no adolescente e raríssima na criança. Tá. É uma doença mais do adulto. Mas existe em adolescente também, mas não é a frequência. Ela também é aliada de uma doença funcional, um problema funcional, postura no trabalho, tipo de atividade física. Pode levar a isso ou não? Sim, pode. Não posso dizer para você que não pode, mas assim, a causa principal não é essa. É uma doença multifatorial. Ela nunca é causada por uma coisa só, sempre são vários fatores, mas o principal fator é a predisposição genética. Certo. Então, tem pessoas que o disco duram mais, tem pessoas que o disco duram menos do ponto de vista genético. Associado a isso, a gente vai ter todas as alterações que tem no decorrer da vida daquele indivíduo. Então, tem excesso de peso, má postura, atividade no trabalho, esforço repetitivo, algum trauma, alguma batida, alguma pancada. Aí são todos os fatores que vão desencadeando a degeneração e o desgaste daquela estrutura. Então, é uma doença assim, bem ampla, né? Legal. E ela é indicada para todo tipo de problema da coluna ou para alguns problemas específicos? Assim, ela é única e exclusivamente a troca de um disco por outro. Se o problema for único e exclusivamente o disco que estiver doente e você trocar esse disco doente por um novo, o tratamento seria esse. Agora, tem situações em que só trocar o disco não resolveria o problema, por exemplo, porque o problema é muito maior do que só a lesão de um disco. Você pode ter lesão do disco, aumento de ligamento, artrose de articulação, desvio, deformidade. Você pode ter outras patologias que você não consiga resolver só com uma artroplastia ou só com uma troca de disco. Eu lembro que a gente falou várias vezes já sobre cirurgia minimamente invasiva. Nesse caso, a cirurgia é minimamente invasiva? Não, já é um procedimento maior, não. Assim, é um procedimento de uma agressão baixíssima, porque você vai fazer uma incisão na altura do umbigo para baixo, mais ou menos a região do umbigo para o púbis. A incisão é pequena, você vai afastar a musculatura e você vai entrar na cavidade abdominal meio inclinado, meio oblíquo ali. Então você só lesa a pele e a bainha do músculo ali na lateral. Então o procedimento é bem pouco agressivo para o doente, mas minimamente invasivo de forma nenhuma, é uma cirurgia grande. Como, né? Para trocar o disco aí não tem como. É uma cirurgia grande. O disco é uma estrutura grande, eu até não consigo nem fazer uma coisa pequenininha porque o implante não passaria. Certo. Assim, o implante não é uma coisa pequena. Até tem um aqui, ó. Deixa eu ver. Olha que legal. Até achei um aqui que está perto de mim. Ó, esse é um disco. Esse é o disco. Tá. Que coloca entre uma vértebra e outra. E outra, Ele funciona como uma espécie de um amortecedor, é isso que... mas assim, esse daqui, biomecanicamente, é que pela câmera fica ruim, mas se olhar de perto a impressão é diferente. Ele funciona exatamente igual a um disco normal. É um disco normal. Igual que você tem antes, ou muito semelhante. Agora, você falou que hoje essa cirurgia ela tem um custo impraticável para a grande maioria das pessoas, né? Assim, as operadoras de saúde todas cobrem. Cobrem? Cobrem. Independente do tipo de plano, mesmo os planos mais simples? Teoricamente cobre. Se o médico que estiver no plano mais simples souber fazer e quiser fazer, cobre. Não é um preço astronômico do ponto de vista de uma operadora de saúde, muito pelo contrário. Uma operadora de saúde, uma operadora de saúde grande, uma seguradora grande, o custo é até baixo, para te falar a verdade. Tanto em relação ao procedimento, é baixo, totalmente pagável. A questão é que qual é a porcentagem da população brasileira que tem plano de saúde? Essa que é a questão. Não, então, assim, não é nem daqueles procedimentos, só se eu for... Que nem a gente já discutiu algumas vezes, eu quero aplicar a célula-tronco lá, é uma situação. Mas isso não, é totalmente acessível, os planos de saúde cobrem. Mas é isso que eu estou falando, exige uma logística, você tem que ter uma equipe preparada, você tem que ter 3 cirurgiões, entendeu? Assim, não é uma coisa assim tão corriqueira. Agora, doutor André, na última vez que nós conversamos foi antes da pandemia, né? Acho que foi em fevereiro. Ou por aí. Um pouquinho antes de o pessoal decretar esse isolamento total. Você estava me falando de algumas experiências aí, agora você acabou de falar Alemanha. A Alemanha, para mim, foi uma novidade. Eu não sei quanto tempo, faz uns 2 anos que eu fui lá. Ah, é?
Não, eu tive lá para ver prós de disco mesmo. Agora não sei te dizer se foi ano passado, eu já estou meio perdido com essa pandemia, mas talvez tenha sido ano passado. Ano passado, acho que foi ano passado. Ano passado. Em Bremen, na Alemanha. A técnica lá também é bastante avançada. O cirurgião, o grupo de cirurgião que a gente foi assistir lá, eu até uma injustiça não lembrar o nome dele, mas depois a gente faz uma observação. O cara é genial, brilhante. Fiquei uns dias lá, fiquei vendo ele operar. Realmente, o alemão é muito, muito bom. Em via de acesso anterior e abordagem anterior. Muito, muito bom. Aí depois ele esteve no Brasil um tempo atrás, aqui com a gente também. É bem gratificante. Tem outros lugares que eu fui assim, mas assim, Bremen foi um lugar bem legal assim para ver. E outra coisa, eles têm um sistema de saúde diferente, eles são muito bons em diminuir custos, mas é uma saúde mais, como que eu vou te dizer, socializada. Não é tão voltada para o lado comercial como é no Brasil ou nos Estados Unidos. Ela é muito mais socializada. Tanto do ponto de vista de pagamento, financiamento, é um pouco diferente. É mais Estado. Bom, mas fiquei feliz em saber que hoje a maioria das operadoras de saúde estão bancando esse tratamento, porque a gente tem uma quantidade de pessoas muito grande que sofrem com esse problema, né? Muito grande, mas assim, a questão que eu acho que é um ponto importante que veio é porque, assim, hoje tudo é muito facilmente judicializado, né, Joaquim? Certo. Então, por exemplo, assim, às vezes o plano diz que ele não tem direito, mas às vezes o paciente recorre à justiça e às vezes até consegue através do meio judicial, porque é um direito do paciente escolher o tratamento para ele, desde que seja um consenso na literatura que ele pode ser utilizado. Certo. Se existe um X que é melhor, um Y que é melhor, aí às vezes nem a gente que é médico às vezes chega num consenso, nem a gente que é especialista às vezes chega num consenso. Talvez você converse com outro colega que fala, eu acho que esse é bom, mas também não é o melhor. Então, assim, até entre a gente tem algum grau de discordância. O importante é o paciente, o ser humano, ter o direito de decidir o que ele acha que é melhor para ele, né? Certo. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Doutor André, tem algum ponto que eu não abordei que você acha que é importante? Não, Joaquim, você é fantástico, né, meu? Você é o cara. Eu acho que está ótimo. Acho que nós é coisa de amigo. Amigo sempre elogia. É muito bom, muito bom. Eu estou à sua disposição quando você precisar, eu tô aqui. Vamos falar mais vezes. Desculpa pelos probleminhas no começo dessa transmissão. Imagina. A gente vai editar tudo isso direitinho. Eu também não sou dessas. Toda vez que eu vou fazer, às vezes eu vou fazer uma consulta de telemedicina, alguma coisa assim, toda vez o fone dá problema, o computador não liga, a tomada faz parte, né? Mas depois que a gente ajeitou, foi bem, ficou tudo boa. Tem um negócio. A conversa. Foi bom. Vamos ver se a gente fala logo nos próximos dias aí. Vamos ficar em contato aí. E tendo novidade, o público está sempre interessado em saber. Eu te agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, abraço. André Evaristo Marcondes César, cirurgião de coluna, falou com você. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem ao vivo pela Vox TV. Hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, não só nessa época de pandemia, de quarentena e isolamento, não, mas um assunto que deve ser tratado com muito carinho sempre, que são os cuidados com as unhas, pele e cabelo em todo momento. Para falar sobre esse tema importantíssimo, eu tenho a honra e a satisfação de receber a doutora Karen Fernandes, dermatologista. Doutora Karen, boa tarde, muito obrigado por atender esse meu pedido de entrevista. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente, sendo entrevistada por você, Joaquim. Muito feliz com todos que estão nos assistindo. Quando divulguei, várias pessoas se interessaram pelo tema e falaram que iam acompanhar a gente aqui hoje. E hoje a gente fala de pele, cabelos e unha, né? É bem abrangente, né, a dermatologia, e a gente vai conseguir responder algumas principais dúvidas, até que pacientes e várias pessoas em geral têm acerca desses temas. Verdade. E sobre isso, eu estava lendo até nas tuas redes sociais, nas tuas postagens aí, um termo que me chamou a atenção, porque eu não conheço, e eu quero saber o que é isso. O que é skincare? Os homens também precisam fazer?
Esse é um termo da moda, né, que vem do inglês skincare, quer dizer cuidados com a pele. Mas no Brasil, a gente tem utilizado esse termo para se referir a uma rotina de cuidados com a pele. Então, basicamente, resumidamente, o skincare tem 3 pilares. O primeiro pilar é a questão da higienização da pele, ou limpeza da pele. Em geral, a limpeza deve ser realizada com um sabonete específico para o rosto, neutro, sem perfume, né, com pH adequado para o nosso tipo de pele. Não é para usar o mesmo sabonete do corpo, né? O segundo pilar, super importante também, é a questão da hidratação. A hidratação da nossa pele é fundamental, inclusive para peles secas, oleosas, mistas. O que vai diferenciar é apenas qual é o veículo da substância. Então, nós podemos usar desde veículos mais densos para uma pele mais seca ou ressecada nesse período de inverno, ou mesmo veículos mais leves, como sérums, para uma pele que tem uma tendência a ser mais oleosa. E o nosso terceiro pilar é a proteção. A proteção é feita com filtro solar, além da proteção física, né, que são as vestes, chapéus e óculos de sol. O filtro solar é importantíssimo para todas as pessoas, para todos os tipos de pele. A gente tem que usar filtro solar para prevenir envelhecimento precoce, para prevenir câncer de pele e para prevenir surgimento e agravamento de manchas na pele. Então, resumidamente, são os 3 pilares do skincare. Então, o primeiro é higienização, o segundo, hidratação, e o terceiro, proteção. Maravilha. Agora, doutora, você falou em proteção solar, em protetor solar. Mas a gente agora que está em quarentena, está em casa, não está saindo, não precisa usar, precisa? Precisa. É mesmo? Importantíssimo. Mesmo durante a quarentena, o filtro solar deve ser usado dentro de casa, primeiro porque indiretamente a gente recebe radiação das janelas, né? Das fontes de radiação, como varandas, janelas e esse tipo de coisa. Além disso, a gente tem hoje usado cada vez mais os smartphones, as novas lâmpadas, os computadores e tablets. A gente tem um contato muito mais frequente, né, já em home office, e eles emitem uma luz visível, um subtipo de luz visível que a gente chama de luz azul. Tem alguns estudos recentes que mostram que a luz azul, claro que o efeito cumulativo dela pode também estar associado a uma piora de manchas, ao envelhecimento precoce. Então, como a gente tem usado muito mais esses dispositivos, a gente está mais em contato com essa luz e a longo prazo isso pode piorar manchas e envelhecimento. Então, o ideal sim é usar protetor mesmo dentro de casa. Ah, legal. Agora, eu que sou branquelo desse jeito, sempre que vou à praia, agora faz tempo que eu não vou, porque a gente está em isolamento, mas o grande dilema é que a gente tem que ficar se lambuzando todo de protetor solar e dá um trabalho ficar passando tudo aquilo. E às vezes você fica mais tempo na praia, entra na água, sai, tem que passar de novo. E eu fico com inveja dos meus amigos negros, fala assim, tem pele negra, que fala assim, eles não precisam usar protetor solar. É verdade? A pele negra não precisa de protetor solar? Não, não. A pele negra tem esse mito, né? Mas, na verdade, é porque eles têm maior quantidade de uma substância que chama melanina, que confere a coloração da pele, né? Então, ele tem maior quantidade. Isso faz uma certa barreira física, assim, ao dano até do DNA das células, o que provocaria um câncer de pele, por exemplo, mas sozinho a melanina não é suficiente para gerar essa proteção contra o envelhecimento, contra o câncer de pele. Então, é essencial que todos os tipos de pele devam usar o filtro solar. E Joaquim, quando você me perguntou do skincare, você perguntou sobre os homens, né? Isso, é verdade. Eu não detalhei essa questão dos homens. A gente está na semana do Dia dos Pais, inclusive, né? Então, é algo importante da gente falar. Tem esse mito, esse preconceito tanto de homens quanto mulheres, mas um pouco mais eu observo em homens, dessa questão do protetor ser mais denso, branco e tudo mais.
Só que isso mudou, o filtro solar evoluiu muito, né? Então, os homens, diferente das mulheres, eles têm uma tendência a ter uma pele mais oleosa e eles demandam um filtro solar que seja mais leve. E hoje existe tecnologia envolvida nos filtros que eles regulam a oleosidade da pele ao longo do dia. E eles não têm mais aquela questão de ser pesados e brancos, muito brancos. Então, hoje em dia, há uma grande variedade de filtros que a gente consegue fazer isso. E dentro do skincare para o homem, o que eu aconselho assim, de rotina básica, incluir também no pilar da higienização, a questão de fazer uma esfoliação da pele uma vez por semana, com sabonete esfoliante, né? Usar um sabonete específico para a pele oleosa, né? Então, e a questão também até do barbear-se, né? Que é uma coisa interessante, porque essa pele aqui que tem a barba, ela também sofre, né, nos homens. Então, a forma de se barbear, usando um sabonete adequado para a pele desse paciente, usando um produto que seja uma bruma ou uma espuma para barbear, não barbear seco, fazer sempre o barbear na direção do crescimento do pelo e não ao contrário, né? Muitas vezes aparecem aquelas bolinhas na região pós a depilação de barba, que a gente chama de pseudofoliculite da barba, e é interessante prevenir isso dessa forma, sempre barbeando no sentido de crescimento do pelo. Além disso, no pós-barba, usar cremes ou soluções que são livres de álcool, porque o álcool resseca a pele e pode levar a uma inflamação maior dessa pele que acabou de ser barbeada. Então, assim, há várias peculiaridades, né, do homem, mas são algumas dicas de cuidado e o homem não está isento de fazer esses 3 pilares, que é uma rotina simplificada de cuidado com a pele, né? E cada vez mais a gente tem observado que no consultório os pacientes vêm buscando muitos homens buscando esses cuidados, que antigamente, né, era um pouco mais cuidado de mulher, e hoje em dia isso mudou. Legal. E é por isso que é importante consultar sempre um especialista, no caso, uma especialista, porque os produtos também variam de pele para pele, né, de pessoa para pessoa, e só depois de uma análise, de uma observação, nos consultórios vocês têm aquelas lentes de aumento que vê a porosidade, vem toda a questão da pele, para poder indicar o melhor produto, né, que vai ter um resultado mais efetivo. Com certeza. É importantíssimo o especialista avaliar e fazer o diagnóstico correto, e até no consultório é possível a gente fazer um teste para ver qual é a textura melhor, a questão de como fica no rosto o filtro solar, para o paciente já sair sabendo qual vai comprar, né? Então, isso ajuda. Doutora Karen, eu já vi muita gente reclamando que durante esse período de quarentena aumentou a lesão na pele, espinhas, por exemplo. Isso pode ter alguma relação com o uso de máscara, com essas máscaras de proteção facial que a gente está usando? Sim, sim. É um conjunto de fatores, na verdade, né? A má alimentação, o consumo mais excessivo de fast food nesse período, o estresse. Então, são vários fatores. Mas a máscara, sim, foi até recentemente criado um termo, e saiu no New York Times, sobre o uso de máscaras e a relação com o aparecimento de acne, que chama masking, né? Esse termo surgiu da observação de algumas pessoas tendo lesões de acne bem nessa região que fica a máscara. Então, é uma região que fica mais abafada, tem a questão da pressão da máscara nessa região da pele, então isso sim favorece o surgimento de lesões de acne. Então, assim, o que a gente pode fazer para prevenir isso, né? Para quem já está apresentando esse tipo de lesão, primeiro, o uso de máscaras de algodão, nesse caso, é melhor, né? É claro que isso vai ser individualizado conforme a exposição da pessoa. Se for um médico que precisar trabalhar com isso, não vai usar de algodão, vai usar uma que tem uma proteção maior. Mas, em geral, vamos falar assim. Também outra dica é não usar maquiagem nessa área da máscara, porque isso vai abafar ainda mais essa região,
para quem já tem uma tendência de pele oleosa, isso pode fazer com que surjam lesões. E se usar a maquiagem, tem que lembrar de retirar à noite antes de dormir. Legal. Outra coisa legal da gente lembrar é manter uma rotina de cuidados, né? Não é porque a gente está em home office que deve esquecer de fazer o uso de uma limpeza, hidratação da pele, né? Do filtro solar. Então, tudo isso específico para a pele oleosa também vai ajudar, né, a prevenir essas lesões em área de máscara ou mesmo espinhas nessa época do ano. Ótimo. Eu teria mais uma série de questões para falar de pele, porque é um assunto que demanda. Mas a gente vai fazer outros programas. Eu quero falar um pouquinho também de unha, para depois poder falar de cabelo, para a gente não perder o tempo e acabar falando só de pele e esquecer da unha e do cabelo. Uma dúvida que eu tenho: unha respira? É muito comum, né, a gente ver, tira o esmalte, porque senão a unha não vai respirar, né? A gente ouve muito falar sobre isso, mas na verdade não, é um mito, né? A unha não respira, é uma estrutura morta, à base de queratina, né? Só que por que se fala dessa forma? Porque a gente tem que ter alguns cuidados com a unha para evitar que a unha fique com manchinhas brancas, para evitar que a unha fique até mesmo amarelada pelo longo tempo de uso de esmaltes mais com coloração mais intensa, que isso pode acontecer, ou mesmo infecções fúngicas, né? Então, a unha não respira, mas a gente recomenda, o mundo ideal seria uma vez por mês, uma semana por mês, ficar sem esmalte, né? Para deixar as unhas descansando, hidratando as cutículas. Mas a gente sabe que acaba sendo parte da identidade visual, né? Ter um esmalte faz parte da... Hoje em dia a gente se comunica, né? Pelo jeito que a gente se veste, por tudo, né? Pela cor do esmalte. Então, pelo menos 2 a 3 dias antes de fazer uma nova esmaltação, ficar sem esmalte, hidratar a unha e a cutícula é super importante. Agora, tem unhas que são frágeis, né? Elas exigem um cuidado diferente, especial? Sim, sim. A gente tem unhas frágeis, né? O que é isso? São várias causas para uma unha ser frágil, né? Começando ali da alimentação, né? Uma alimentação com deficiência de alguns nutrientes, por exemplo, ferro, zinco, até algumas vitaminas, como a biotina. Então, isso pode levar a unha frágil, mas não é o único fator, né? Hoje em dia, a gente dispensou as nossas auxiliares de casa e a gente está fazendo serviço. Então, é importante usar luvas para o contato excessivo com a água também não fazer a unha ficar mais frágil. E nessa questão de luvas, eu dou até uma dica: usar uma luva de algodão por baixo e por cima da luva de algodão, uma luva de borracha para mexer com produtos de limpeza ou mesmo para lavar a louça em casa, para minimizar os danos às unhas em contato com esses produtos químicos, certo? Correto. Olha, eu já, em algumas poucas vezes, eu fui a manicure, depois desisti disso, de fazer a unha, principalmente da mão, com manicure. Do pé eu continuo fazendo podologia, que eu acho essencial, até por uma questão de higiene e de saúde, você ter alguém que cuide. Mas tem uma coisa que eu detesto, que é quando vão tirar a cutícula. Que aquele alicatezinho cortando, não poucas vezes, acaba cortando também a pele da gente, sangrando, essa coisa toda. Tirar a cutícula é recomendável ou pode ser prejudicial? A cutícula não está na nossa unha à toa, né? Ela é uma barreira de proteção, né? Para chegar justo nessa região aqui, que é onde tem as células que formam a unha. Então, o recomendado, idealmente, é não retirar as cutículas. Hoje em dia, a gente tem alguns produtos que ajudam a minimizar o tamanho da cutícula, então eles dissolvem aos poucos a cutícula, mas a recomendação ideal seria não retirar a cutícula ou retirar o mínimo possível bem superficialmente e fazer uma hidratação constante, porque aí o risco da cutícula ficar levantada com aquelas pelinhas que incomodam é muito menor. Então a gente deixa de manipular.
E outra coisa legal também é lembrar do autocuidado, né? A gente, idealmente, quando vai aos salões, tem que levar o próprio alicate, o próprio material de unha, né? Porque, na maioria das vezes, a cutícula é manipulada, e como ela é uma barreira de proteção, tirando essa barreira, ainda mais com um material que não é o seu, isso pode, sim, estar associado ao desenvolvimento de infecções fúngicas, bacterianas, inflamação dessa região da unha, que a gente chama de paroníquia, e muitas outras. Então, é importante também lembrar disso. Legal. Bom, da mesma forma que a pele, eu teria outras questões aí de unhas, mas infelizmente, até porque eu tive um problema de conexão aqui, a gente acabou começando um pouquinho depois, e a gente está ao vivo pela televisão, então a Vox tem uma programação, daqui a pouco eles vão ter que entrar. A gente vai voltar a falar desse assunto unha também, porque tem muita coisa importante. Queria saber até, só rapidamente, se esmalte escuro, ele protege mais a unha? Não protege. É assim, a diferença é a sensação de que protege mais é pela consistência do esmalte, que às vezes é um pouquinho mais densa do que os esmaltes mais claros, mas até hoje não tem uma comprovação de que proteja mais, não. Isso é um mito também. No programa anterior a gente falou bastante sobre cabelo, mas ficou uma dúvida aqui para mim. Adicionar vitamina ou hormônio no shampoo faz o cabelo crescer mais? São os famosos shampoo bomba, né? Os shampoos que favorecem um crescimento rápido. Isso é uma promessa, né? Isso é um mito também. Não existe isso. Primeiro porque a gente sabe que o shampoo ele tem um pequeno período de contato com o nosso couro cabeludo, né? Durante o banho, e depois a gente enxágua, né? Segundo, que fazer isso não é recomendado porque você altera a estrutura química do próprio shampoo. Você está manipulando, adicionando outras substâncias, e isso pode, inclusive, levar a alergia na nossa pele, quando o shampoo escorre, né? E não tem garantia nenhuma, porque a gente sabe que o ciclo do cabelo é geneticamente determinado. O tempo de fase de crescimento do fio é geneticamente determinado. Então, assim, adicionar substâncias para fazer o cabelo crescer mais, essas substâncias com um curto período de tempo no couro cabeludo, mudando a fórmula com risco de alergia, não é nem um pouco recomendado. Então, eu lembro que quando começaram a aparecer os primeiros fios brancos na minha cabeça, já faz muitos anos, a tendência, aquela vontade de arrancar, puxar, eu não vou tirar esse fio porque o que vai nascer embaixo vai nascer mais escuro e tal. Hoje, se eu fosse arrancar os fios brancos, eu ficaria careca, não ia sobrar nenhum. Agora, tem alguma eficácia isso, arrancar o fio branco? Não, assim, os cabelos também envelhecem, né? Assim como a gente envelhece, nós fazemos, né, os anos de aniversário aí, o que acontece é que a nossa pele envelhece e o cabelo também. Então, há uma diminuição da produção dessa melanina do cabelo, né? E com isso, ao surgimento dos fios brancos. Então, nem para mais nem para menos. Tirar um fio branco não vai fazer nascer mais no lugar, nasce 3 ao invés de 1, né? Isso é um grande mito. E também o que pode acontecer é se você começar a traumatizar muito esses fios, gerar uma inflamação no local, então não é recomendado. Hoje tem-se tinturas para cobrir os brancos, né? Que são amplamente estudadas de várias marcas reconhecidas. Então, é possível fazer um método menos traumatizante para conseguir camuflar esses brancos, desde um tonalizante ou de um spray que faz a cada vez que você passa, você consegue maquiar esses fios brancos, até uma tintura propriamente dita quando a pessoa tem uma grande quantidade de fio branco. Legal. E agora, para encerrar, tem uma pergunta que quando eu falei que eu ia te entrevistar, vários amigos já me mandaram essa pergunta pelo WhatsApp, por e-mail, são os meus amigos calvos, e eles perguntam o seguinte, tem jeito? A calvície masculina, o nome bonito dela, que a gente chama, é alopécia androgenética. Alopécia é um nome genérico para uma queda de cabelo ou falta de cabelo, né? Andro, porque tem a ver com a sensibilidade dos nossos fios
ao hormônio masculino. E genética, porque tem um componente genético, né? Então, tem jeito. A genética, não. A gente não tem como mexer na genética. Mas a questão, o componente androgênico, né, da influência do hormônio masculino, sim, a gente tem como mexer. E para isso existem algumas medicações, vocês já devem ter ouvido falar em minoxidil, finasterida, são princípios ativos que a gente usa nas medicações para conseguir controlar e melhorar a calvície, né? A calvície, ela se baseia num processo de afinamento progressivo do fio, né? Então, o que a gente tem como objetivo fazendo o tratamento é fazer esse fio tão fino que faz a pele do couro cabeludo aparecer, ficar mais aparente, né? Até quando dá um mergulho e fica ainda mais aparente, fazer esse fio fino engrossar novamente, né? E até os fios que estão já numa fase quase assim, já dormentes, já quase imperceptível que tem um fio ali, a gente também tenta fazer esses fios voltarem a crescer. Então, crescer e engrossar, esse é o objetivo. Só que a gente sabe que tempo é cabelo, né? Então, esse processo em geral de alopecia androgenética começa na adolescência, no primeiro contato já com o hormônio masculino. E conforme vai evoluindo, vão surgindo as entradas, a falha nessa região aqui de cima, quanto antes buscar um especialista para fazer o tratamento, melhor a resposta às medicações, né? Então, até para fazer um correto diagnóstico se realmente o que você tem é uma calvície, porque tem doenças que simulam uma calvície no couro cabeludo e não são, né? Então, a resposta para os seus colegas, sim, a gente tem o que fazer, tem tratamento, e até se você me permite uma curiosidade, né? Claro. Na história, quando estava se estudando sobre a influência do hormônio masculino nos homens, um pesquisador, ele observou 2 irmãos gêmeos, né? E aí um deles teve que ir para um centro de reabilitação mental e ele foi castrado, e o irmão dele não. E ele achou interessante que esse irmão que não foi castrado, ele não tinha mais cabelo já estava careca. Enquanto que o irmão que foi castrado, ele ainda tinha cabelo. E aí, por que isso, se eles eram irmãos gêmeos, né? Isso seria muito contraditório se a gente achasse que essa alopecia, essa calvície só dependesse da genética, porque eles têm a genética idêntica, né? Só que, na verdade, a influência do hormônio masculino, né, que é produzido nos testículos, fez toda a diferença. E esse pesquisador começou a dar hormônio masculino para esse irmão gêmeo e percebeu que esse irmão começou a ter as falhas de cabelo compatível com o quadro de calvície, igual o irmão já estava apresentando. Então, assim, historicamente, esse foi um dos fatos que chamou a atenção para por quê, né? Por que a calvície tem essa influência do hormônio também, né? Não é só a genética, né? Correto. Então tá aí a solução para os meus amigos que não querem ficar careca. A opção é muito ruim, mas podem ficar com ela. Não. Hoje em dia a gente tem tratamento. Isso é só uma curiosidade histórica, né? Como se começou a desconfiar da influência do hormônio masculino. Eu não ia perder a piada no final, mas é melhor continuar careca, então. Melhor ficar careca. Doutora, melhor procurar um especialista, né? E aí fazer o tratamento. Verdade. Doutora Karen, infelizmente o tempo de televisão é implacável, mas a gente vai falar mais vezes. Com certeza. Quero que a gente marque outras entrevistas, porque eu estou vendo aqui que tem muita gente assistindo. Quero até mandar um abraço para o meu amigo José Ernesto de Carvalho, aqui, que está atento, é um telespectador assíduo. E logo a gente vai voltar a conversar. Obrigado pela entrevista. Desculpe ter que interromper aqui por causa do horário, mas a gente em breve volta. Eu que agradeço, foi um prazer. Doutora Karen Fernandes, dermatologista, tirou várias dúvidas a respeito de pele, unha e cabelo. E vai voltar mais vezes. Agradeço a tua audiência e até o próximo programa.
A construtora Patriani mais uma vez surpreende o mercado e apresenta 3 novos prédios no ABC. 3 excelentes opções nos melhores bairros de Santo André, a Vila Assunção e o bairro Jardim. Venha morar com muito mais conforto e qualidade de vida. Venha morar num Patriani. São apartamentos de 80, 95, 135 e 190 metros. Um deles combina com você. Fale com nossos especialistas e conheça essas novidades. Conheça a Patriani e descubra um novo prazer em morar.